Se existe um trabalho onde o silêncio da noite pode esconder mais do que parece, é o de um coveiro. Quem passa pelo cemitério de dia vê apenas lápides e flores, mas à noite, quando os portões se fecham e a cidade dorme, esse lugar assume um outro tom, um espaço onde coisas inexplicáveis podem se manifestar. Entre aqueles que convivem diariamente com a morte, algumas histórias vão além do que se pode entender. No episódio de hoje, conto algumas dessas histórias. Aproveitando que está por aqui, permita-me fazer companhia enquanto você se dedica às suas tarefas diárias, seja arrumando a casa, preparando uma refeição ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso, se desligando um pouco de qualquer problema. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que você mais gosta e vamos para o episódio de hoje. Eu nunca fui do tipo que se impressiona fácil com histórias de assombração, mas o que vivi no ano passado me fez rever todas as minhas convicções. Resolvi escrever para você, Dom, porque preciso tirar esse peso do meu peito e, quem sabe, entender se alguém já passou por algo parecido. Se antes eu achava que tudo se resumia a boatos de gente supersticiosa, hoje admito que existem coisas que não conseguimos explicar. Meu nome é Cláudio. Tenho 48 anos e trabalho como coveiro há mais de 2 décadas. Moro em uma pequena cidade no interior de São Paulo e sempre gostei da tranquilidade daqui. Não sou uma pessoa medrosa. Aprendi a lidar com a rotina de enterros e com a presença constante da morte sem grandes abalos. Contudo, o que aconteceu comigo há alguns meses ainda me faz perder o sono. E agora, com tudo ainda fresco na minha memória, sinto que seria uma boa ideia compartilhar essa experiência com seus inscritos. Aconteceu no cemitério municipal, onde trabalho todas as noites de segunda a sexta, fazendo a ronda e garantindo que nada saia do lugar. Meu turno sempre foi o noturno porque, ao contrário da maioria das pessoas, eu até apreciava o silêncio e a calmaria desse horário. Se não fosse por essa rotina, talvez eu nem tivesse percebido algo tão estranho. No começo, era só mais uma semana comum, enterros tranquilos, sem grandes movimentações. Mas um detalhe começou a chamar minha atenção. Todos os dias, antes de ir embora, eu fazia uma checagem rápida em algumas áreas. Foi nessa checagem que notei que a terra de um túmulo específico parecia estar diferente do dia anterior, como se alguém tivesse mexido naquelas covas. Meu primeiro pensamento foi que fosse apenas a ação da chuva, mas não choveu naquela semana. Mesmo assim, a terra estava claramente remexida, um pouco mais fofa e com marcas sutis, como se mãos humanas tivessem tocado ali. No dia seguinte, voltei mais cedo para conferir se a situação continuava. Para minha surpresa, a terra estava novamente revirada e parecia que alguém tinha feito um buraco mais fundo. Fiquei preocupado com a possibilidade de ser vandalismo, então decidi avisar a administração. Eles me recomendaram colocar pedras em volta do túmulo para dificultar o acesso e, se necessário, instalar uma pequena barreira. Passei boa parte do meu expediente recolhendo pedras pesadas e acomodando-as ao redor da sepultura. Confesso que naquele momento não senti medo, apenas curiosidade e irritação por achar que algum engraçadinho estava profanando um lugar de descanso. Eu tentava me convencer de que nada de sobrenatural estava acontecendo. Afinal, sempre existem jovens que gostam de fazer brincadeiras de mau gosto. Ainda assim, a persistência de quem quer que fosse me deixava com a pulga atrás da orelha. Imaginei que fosse só uma questão de tempo até eu flagrar a pessoa e resolver o problema de uma vez por todas. Para minha frustração, não adiantou muito reforçar o túmulo. Na manhã seguinte, o cenário era o mesmo, como se as pedras tivessem sido removidas e recolocadas de qualquer jeito. Aquilo não fazia sentido, pois algumas das rochas que usei eram realmente pesadas e exigiam um esforço considerável para serem movidas. Passei a me perguntar se alguém do próprio cemitério estaria envolvido, talvez um colega ou um visitante com acesso livre. Conversei com o Geraldo, um colega que às vezes faz a ronda comigo, e ele chegou a comentar que também notou as pedras fora do lugar, num dia em que chegou mais cedo, mas não deu muita importância. Enquanto isso,
A minha curiosidade se transformava numa ansiedade constante. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, nem que fosse para provar que tudo não passava de uma ação humana. Então resolvi que ficaria escondido durante a madrugada, próximo ao túmulo, para tentar flagrar o suposto responsável. A ideia não me agradava, mas eu já não conseguia ignorar o problema. Pensei, melhor uma noite mal dormida do que continuar vivendo nessa dúvida. Na noite seguinte, cheguei ao cemitério com alguns minutos de antecedência e tratei de me posicionar perto de uma fileira de túmulos altos, onde havia certo esconderijo natural, graças às lápides maiores. Eu me agachei atrás de um mausoléu, com o coração acelerado, sentindo uma inquietação que nunca tinha experimentado em todos os meus anos de trabalho. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo vento fraco que soprava entre as árvores e por um ou outro ruído da rua distante. A cada minuto que passava, eu tentava me convencer de que era apenas um invasor comum. Ao mesmo tempo, algo no fundo da minha cabeça insistia que havia mais naquela história. Eu segurava uma pequena lanterna, mas deixei desligada para não chamar atenção antes da hora. Ainda assim, cada vez que eu ouvia um barulho, meu coração disparava. Por volta de 1h30 da manhã, meu celular começou a dar sinal de bateria fraca. Pensei em recuar e tentar uma abordagem mais segura, mas estava determinado a continuar. Foi quase 2 da manhã quando ouvi passos leves, misturados com um som de terra sendo revolvida. Segui cautelosamente na direção do ruído, mantendo a lanterna apontada para o chão. Meu estômago revirava e eu já estava pronto para acender a luz e gritar caso fosse alguém mexendo no túmulo. Mas, ao contornar uma lápide, vi a silhueta de alguém ajoelhado na terra, aparentemente cavando com as mãos. Acendi a lanterna num impulso e levei um susto tão grande que quase derrubei tudo. A figura era de uma criança muito pálida, de uns 9 ou 10 anos, com os olhos fundos e roupas sujas de terra. A estranheza da situação me deixou sem reação. Ela não parecia surpresa com a minha presença. Simplesmente continuou a cavar, como se eu não existisse. Tentei falar alguma coisa, perguntar se ela estava perdida, mas minha voz saiu fraca, e a criança apenas virou a cabeça lentamente na minha direção. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. Ela não piscava como uma criança normal e parecia ter uma expressão completamente vazia. Senti um calafrio percorrer meu corpo e um pensamento me ocorreu. O que uma criança estaria fazendo ali, sozinha, no meio da madrugada? Me aproximei com cautela, mantendo a lanterna baixa. Perguntei de novo se ela estava bem, se precisava de ajuda. Nada. Ela apenas levantou as mãos cobertas de terra, como se quisesse me mostrar algo. A essa altura, meu coração estava quase saindo pela boca e meus instintos gritavam para eu dar meia volta e sair correndo. Tentei manter a calma e pensei em chamar a polícia, mas algo me dizia que, se eu me distraísse ou tirasse os olhos dela, ela sumiria de repente. Foi aí que ouvi um galho se quebrando atrás de mim. Meu corpo inteiro se arrepiou. Girei a lanterna, mas não havia ninguém. Quando me virei de volta, a criança havia se levantado, dando alguns passos para trás. Não pude evitar um grito abafado de surpresa e cheguei a ameaçar dar um passo na direção dela. Mas algo me segurou, como um medo primitivo. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, ela simplesmente virou-se e correu para dentro da escuridão entre as lápides. No dia seguinte, depois de muito pensar, resolvi contar o que tinha visto ao Geraldo. Ele notou o meu estado de nervos e disse que eu parecia ter visto um fantasma. Chegou até a me pedir desculpas por não ter me ajudado na vigília, mas ele alegou que achava que eu ia resolver sozinho. Falamos com a administração e chegamos a consultar os registros do cemitério, mas não constava enterro recente de criança ali, nem nada que pudesse justificar uma presença infantil naquele local. A direção chegou a chamar a polícia, que fez uma ronda no dia seguinte, mas não encontrou indícios de vandalismo ou presença de crianças. Apesar de tudo, eu ainda insisti em investigar por conta própria, tentando achar algum parente em visita ao cemitério ou até alguém que pudesse ter informações. Ninguém parecia saber de nenhuma criança que frequentasse o lugar. As semanas seguintes foram um tormento para mim. Eu já não conseguia dormir direito,
temendo o que poderia encontrar na noite seguinte. Foi aí que pedi para mudar para o turno diurno, mas não havia vaga disponível. Tentei resistir mais um tempo, mas a lembrança daquela criança pálida me assombrava a cada minuto. Acabei me demitindo, mesmo com mais de 20 anos de serviço. Não me sinto nem um pouco orgulhoso de ter abandonado um trabalho que fazia parte da minha vida, mas eu não conseguia mais pisar naquele cemitério sem pensar na possibilidade de reviver aquele medo. Até hoje, não sei explicar o que vi. Se era apenas uma criança abandonada, alguém brincando comigo ou algo realmente sobrenatural. A única certeza que tenho é que, depois dessa experiência, passei a acreditar que existem coisas para as quais não temos resposta. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Ricardo. E toda essa história se desenrolou em uma cidade no interior da Bahia. Mesmo sem querer chamar atenção, sinto que compartilhar isso pode me dar um pouco de paz de espírito. Sei que alguns vão duvidar, mas é inevitável. Minha esperança é que alguém que tenha passado por algo parecido se sinta menos sozinho ao escutar meu relato. Tudo começou quando comecei a trabalhar no cemitério da minha cidade há pouco mais de um ano. Eu estava sem emprego havia meses, e um conhecido comentou que o antigo coveiro havia se aposentado. A princípio, relutei porque lido muito mal com a ideia de morte e toda essa parte mais sombria da vida. Mas a conta de luz não quer saber disso, então aceitei. A rotina do cemitério se mostrou menos pesada do que eu imaginava, embora vez ou outra eu sentisse um desconforto ao ficar até mais tarde ou ao abrir sepulturas antigas para ver se não havia infiltração. O administrador, seu Osvaldo, era um homem sério, de poucas palavras, mas sempre muito organizado com os registros. Ele mantinha tudo anotado num livro velho, com datas e nomes, conferindo cada detalhe. Foi nesse clima rotineiro que, há 2 meses, me mandaram preparar uma cova para um enterro que ocorreria dali a 2 dias, na área mais antiga do cemitério. Achei estranho porque quase nunca precisávamos mexer naquela parte. Os túmulos mais velhos eram raramente revisitados. Mesmo assim, segui em frente. Ao cavar, notei que a terra estava mais solta do que o normal, como se alguém já tivesse mexido ali pouco tempo antes. Pensei que pudesse ser por conta das chuvas, que encharcaram o solo nos últimos dias. Enquanto escavava, bati a pá em algo de madeira já meio podre. Minha primeira reação foi parar e checar o livro de registros. Nada constava sobre um caixão ali. Chamei seu Osvaldo para ver se estávamos no lugar certo. Ele veio conferir os papéis com a testa franzida, mas não pareceu nem um pouco surpreso. Disse apenas: "Feche isso e vamos continuar onde foi indicado para o enterro. Deixe como está." Aquilo me deixou desconfortável, ele sempre foi metódico. Por que ignorar um caixão sem registro? Então, quando ele se afastou, decidi descer na cova para entender o que estava acontecendo. Desci com cuidado, usando a escada improvisada, e iluminei a área com a lanterna do celular. O cheiro ali não era tão forte quanto eu esperaria de um enterro antigo, o que já me causou estranheza. Forcei a tampa podre para ver o que tinha dentro. Achei que, no máximo, encontraria ossos. Mas, quando finalmente abri, quase derrubei o celular de tanto susto. Havia um corpo em avançado estado de decomposição, mas não tanto quanto eu esperaria caso fosse uma sepultura de décadas. A pele, apesar de pálida e parcialmente deteriorada, ainda recobria boa parte do rosto, e o terno escuro que ele vestia estava em condição melhor do que se imaginaria para algo tão antigo. Não era exatamente intacto, mas dava a impressão de que não fazia tanto tempo que tinha sido enterrado. Uma sensação ruim tomou conta de mim. Subi quase correndo e fui chamar seu Osvaldo de novo. Contei o que vi, ofegante, e a reação dele foi me mandar deixar para lá e não atrapalhar o enterro que estava programado. Perguntei se não deveríamos chamar a polícia e ele alegou que trataria do assunto com os responsáveis pelo cemitério, mas não me deu nenhuma explicação clara.
Ele estava muito mais irritado do que assustado, algo que apenas aumentou minhas suspeitas. A história me inquietava demais. Um caixão sem registro com um corpo que aparentemente não se decompôs no ritmo que deveria. Resolvi ligar para a delegacia por conta própria. Enquanto discava, lembro de ter sentido um arrepio, como se alguém me olhasse de longe. Passei alguns minutos tentando explicar a situação para a pessoa que atendeu, que parecia meio cética. No fim, disseram que enviariam alguém no dia seguinte para verificar, mas não soaram tão preocupados. No dia seguinte, 2 viaturas apareceram logo pela manhã e me pediram que os acompanhasse até a cova. Já estava começando a ficar nervoso, me perguntando se eu não estaria exagerando. Mas, assim que os policiais viram o corpo, um deles ficou pálido e chamou o outro de lado para conversar. Eles tiraram fotos, anotaram algumas coisas e disseram que precisariam levar o corpo para a perícia. Foi nesse momento que seu Osvaldo reapareceu, questionando por que tinham chamado a polícia, e começou uma discussão com os agentes. Ele negou saber de qualquer irregularidade e reclamou que isso prejudicaria a rotina do cemitério. Mesmo assim, os policiais não cederam. Nos dias que se seguiram, a cidade ficou sabendo do ocorrido. Alguns jornais locais e rádios até comentaram brevemente que um caixão não identificado tinha sido encontrado, mas logo o assunto sumiu do noticiário. Não sei se foram pressões políticas ou simplesmente desinteresse, mas a repercussão não foi tão grande quanto eu esperava. Então começaram as ligações estranhas. 1 ou 2 vezes na semana, o telefone tocava e, ao atender, só havia silêncio. Pode ser só trote, mas a coincidência é estranha demais. Cheguei a ficar assustado de verdade quando encontrei uns rabiscos estranhos no portão da minha casa, algo que poderia ser pichação de moleques, mas que me deixou bem pensativo. O que me deixou ainda mais nervoso foi um boato que ouvi no mercadinho do bairro. Diziam que o corpo havia desaparecido do necrotério, mas ninguém confirmava nada oficialmente. Perguntei a conhecidos na polícia local e eles não souberam dizer ao certo, apenas que a perícia estava inconclusa e que esse tipo de processo pode demorar. Sinceramente, não sei se o corpo realmente sumiu ou se é só fofoca da cidade. Mas, em todo caso, a incerteza já é o suficiente para me deixar ansioso, ainda mais por ter sido eu quem descobriu aquilo. Pode ser paranoia minha, mas pareceu que a cidade toda me olhava de lado por eu ter aberto a boca. Seu Osvaldo também sumiu de repente, deixando o cargo sem mais explicações. Uns dizem que ele foi cuidar de parentes no sul da Bahia. Outros que foi pressionado a sair por causa da investigação. Eu, por minha vez, decidi parar de vez com aquele emprego e arranjei um bico em Feira de Santana. Aluguei um quartinho e me mandei. Confesso que ainda sonho com aquele rosto meio preservado, as roupas antigas e a tampa do caixão apodrecida. Não posso afirmar que havia algo sobrenatural naquela cova, mas também não consigo explicar o que aconteceu. E talvez nunca consiga. Se há uma lição nisso tudo, é que nem sempre estamos prontos para mexer onde não fomos chamados. E às vezes, quem guarda segredos pode ser mais assustador do que qualquer história de terror que a gente escuta por aí. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Isso que vou contar aconteceu há cerca de 1 mês, e ainda acordo à noite suando frio, com a sensação de que algo ou alguém está acompanhando cada movimento meu. Trabalho como coveiro em um cemitério pequeno há quase 10 anos. Nesse tempo todo já vi muita coisa estranha, mas nada que me deixasse tão perturbado a ponto de me questionar se eu realmente entendo o que acontece por lá. Resolvi contar essa história aqui porque não tenho coragem de falar pessoalmente com ninguém, e talvez desabafar ajude a diminuir meus pesadelos. Não estou em busca de fama na internet, nem quero convencer ninguém a acreditar em mim. Só preciso tirar esse peso da cabeça. Prometo que vou relatar tudo exatamente como aconteceu, sem florear ou aumentar nada. Só peço que, se escutarem até o fim, sejam compreensivos.
porque eu mesmo ainda não sei como digerir tudo o que presenciei. Meu nome é Ismael e moro sozinho em um quartinho nos fundos do cemitério, por escolha e também pela praticidade do emprego. Sempre fui uma pessoa tranquila, sem grandes ambições, mas com um estranho fascínio pela calmaria das madrugadas. A chefia me encarrega de cuidar das rondas noturnas, não só para garantir que ninguém invada o local, mas também para vigiar a segurança dos túmulos mais antigos. No início, confesso que sentia certo receio de andar por entre as sepulturas no breu da madrugada, mas com o tempo me acostumei aos barulhos, sombras e até aos gatos que perambulam por lá. Criar coragem para percorrer o cemitério escuro virou quase rotina, e eu sempre gostei de manter a ordem, verificar se alguma lápide está danificada ou se algum vândalo tentou quebrar algo. Além disso, as noites calmas, por mais estranhas que pareçam para algumas pessoas, me trazem certa paz, quase como um tempo para refletir sobre a vida. Só que, há cerca de um mês, essa paz foi completamente destruída, e até agora não consigo retomar a minha rotina do mesmo jeito. Tudo começou com uns vultos que eu jurava enxergar perto da ala mais antiga do cemitério, mas sempre achei que fosse minha imaginação ou reflexo de alguma luz estranha. Na primeira vez que notei esse vulto, eu estava fazendo a ronda perto das 2 da manhã, segurando minha lanterna e conferindo se os portões estavam todos trancados. Quando passei pela ala antiga, senti aquele arrepio subindo, como se alguém estivesse atrás de mim, me olhando. Virei rápido e iluminei com a lanterna, mas não vi nada. Apenas os túmulos velhos, alguns deles semi-destruídos pelo tempo, e o silêncio de sempre. No dia seguinte, comentei por alto com o Cícero, um rapaz que faz a limpeza lá de manhã, mas ele riu, dizendo que eu devia estar cansado ou levando susto com os gatos. Mesmo assim, comecei a prestar mais atenção nas noites seguintes e, para minha surpresa, continuei percebendo aquele vulto agachado no mesmo lugar, como se cutucasse a terra. Só que ele desaparecia tão rápido quanto aparecia. Bastava eu direcionar a lanterna que sumia, feito fumaça no ar. Cheguei a pensar que fosse algum mendigo, ou até mesmo um ladrão tentando desenterrar algo de valor, mas não conseguia entender como uma pessoa se moveria tão rápido. Foi aí que comecei a ficar de olho, cronometrando quase o horário em que eu costumava vê-lo, tentando descobrir algum padrão para pegá-lo em flagrante. Só que conforme os dias passavam, minha ansiedade aumentava, e eu percebia que estava começando a ficar obcecado por aquela aparição. Chegava a deixar de lado partes importantes da minha ronda, só para ficar parado olhando de longe a ala antiga, rezando para que o vulto aparecesse, por mais incomum que isso possa soar. E de fato, ele continuava surgindo, sempre agachado, parecendo mexer no chão, mas toda vez que eu aproximava a luz, nada ali ficava, nem pegada, nem sinal de terra remexida. Isso começou a mexer com minha cabeça, porque não fazia sentido algum. Como alguém poderia desaparecer tão rápido e ainda sumir sem deixar vestígio? Eu tentava me convencer de que tudo não passava de paranoia, talvez fruto do cansaço, mas a cada noite a sensação de estar sendo encarado se tornava mais forte. Não compartilhei isso com mais ninguém, porque já imaginava as piadas que iam fazer. E, sinceramente, o que alguém pode dizer sobre um vulto que some no ar? Até eu, se fosse há algum tempo atrás, riria. Ainda assim, decidi que precisava entender de uma vez por todas o que estava acontecendo ali, nem que fosse para provar que estou são. Então, numa madrugada fria, resolvi me aproximar de surpresa, sem ligar a lanterna, na esperança de surpreender seja lá o que fosse aquela coisa. Naquela noite específica, me preparei de um jeito diferente. Deixei a lanterna no modo mais fraco possível e segurei firme um pequeno bastão de madeira caso fosse realmente algum invasor. Esperei até quase 3 da manhã, quando o vento gelado já fazia minhas mãos tremerem, e andei cuidadosamente até a ala antiga, pisando com cautela para não fazer barulho. A cada passo, meu coração batia mais forte, e eu repetia mentalmente que precisava manter a calma. Quando cheguei próximo aos túmulos decrépitos, finalmente o vi. O mesmo vulto agachado, como se estivesse escavando a terra com as próprias unhas. Dessa vez, fiquei paralisado e não apontei a luz de imediato. Queria ver melhor o que era, entender sua forma, seu tamanho. Parecia uma pessoa magra,
muito magra, quase esquelética, com cerca de uns 2 metros de altura. Bom, pelo menos parecia bem mais alto que eu mesmo agachado. A pele era tão pálida que chegava a refletir o pouco de luar que passava pelas nuvens. Tive a sensação de que aquele ser não respirava. Não fazia nenhum som além do raspar das mãos na terra. Uma parte de mim queria fugir correndo, mas a outra, dominada pela curiosidade, me impediu de dar sequer um passo para trás. Quando criei coragem para aproximar a lanterna lentamente, sem apontar direto, notei algo ainda mais assustador. Os olhos daquela figura eram negros, quase como se fossem grandes buracos cravados num rosto cadavérico. Era como encarar um animal no escuro, mas ao mesmo tempo havia algo de humano ali, ou ao menos algo que fingia ser humano. Meu estômago revirou de medo, e foi nesse exato momento que ele, ou aquilo, pareceu notar minha presença. Em um movimento brusco, virou a cabeça na minha direção e soltou uma espécie de rosnado baixo, um som que nunca pensei que pudesse sair de uma garganta humana. Eu dei um passo para trás, tropeçando numa pequena lápide atrás de mim, e a lanterna acabou iluminando seu rosto por um breve instante. Foi o suficiente para ver aquelas cavidades profundas sob os olhos, a pele esticada e algo que me fez querer vomitar. As unhas, longas e encardidas, estavam cobertas de terra. Assim que a luz o atingiu, a coisa desapareceu com a mesma rapidez de sempre. Mas dessa vez, não foi apenas uma fuga rápida como se alguém tivesse correndo. Pareceu se desintegrar no ar, por mais lúdico que isso possa parecer, deixando no chão apenas alguns torrões de terra soltos e uma sensação de vazio, de que eu estava completamente sozinho. Fiquei lá, em choque, sem saber para onde olhar ou o que fazer. Minha mente insistia que tudo aquilo não era real, mas o suor escorrendo pelo rosto e o aperto no peito deixavam claro que eu estava bem acordado. Ainda tremendo, verifiquei se havia alguém por perto, olhei atrás das lápides e até chequei se o portão estava fechado. Nada, nenhuma alma viva, só aquele silêncio perturbador de sempre. Resolvi voltar para o meu quartinho tentando organizar os pensamentos, mas quase não dormi aquela noite. Não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele rosto apavorante me encarando, e muito menos o som das unhas cavando a terra, como se procurasse algo ali. No dia seguinte, acordei mais cedo do que de costume e fui direto até o túmulo onde vi a criatura mexendo. Esperava encontrar sinais óbvios de que alguém havia cavado o solo, alguma evidência que confirmasse tudo, mas, para minha perplexidade, a terra estava intacta, sem marcas ou valas. Fiquei parado ali por uns minutos, me perguntando se minha mente teria mesmo fabricado aquele terror. No entanto, quando verifiquei a placa que identificava o túmulo, tomei um susto enorme. O nome do sepultado ali era o de um senhor bem conhecido na região, mas eu tinha certeza absoluta de que esse homem ainda estava vivo. Eu tinha acabado de vê-lo conversando com o Cícero 2 dias atrás, num bar perto da praça principal. Meu coração disparou, e eu fiquei girando essa informação na cabeça. Por que aquela criatura estaria mexendo justo num túmulo que sequer deveria existir, ou que ao menos não devia estar ocupado? Uma sensação horrível de que algo muito errado estava acontecendo tomou conta de mim. E ali começou o meu verdadeiro pesadelo. Passei o resto do dia inquieto, tentando entender por que o nome daquele homem aparecia naquele túmulo. Me segurei para não sair correndo atrás dele na cidade e começar a questioná-lo de forma desesperada, porque, pensando bem, eu não tinha a menor ideia de como abordar esse assunto sem parecer louco. No fim da tarde, com o expediente quase encerrado, falei meio que de propósito para o Cícero. Você sabia que o seu Serafim já tem túmulo aqui no cemitério? Ele me olhou intrigado e respondeu que não, que inclusive o velho ainda era bem disposto, vivia andando de bicicleta pela vizinhança. Fiquei em silêncio, sem saber se deveria confessar o que vi, mas minha cabeça girava com uma única pergunta. Se o seu Serafim está vivo, quem diabos está enterrado ali e por que a lápide contém exatamente o nome dele? Aquela situação toda me pareceu algum tipo de erro administrativo grotesco, ou até uma brincadeira de mau gosto. Mas, considerando o que eu testemunhei na noite anterior, eu não conseguia me convencer de que era apenas uma confusão de papelada.
Fui até o pequeno escritório onde guardamos os registros das sepulturas e procurei o nome do seu Serafim na papelada. Encontrei uma ficha antiga, com mais de 20 anos, que indicava que ali estavam os restos mortais de um parente do tal homem, mas não havia qualquer menção de que ele teria o mesmo nome. Não fazia sentido algum. Tentei ver se a data de óbito batia com a de alguém mais jovem, mas estava tudo embaralhado, como se tivessem anotado as informações de forma errada. Me senti num labirinto burocrático sem saída, e a lembrança do rosto cadavérico e dos olhos negros continuava me assombrando. Durante todo esse processo, minha mão suava, e eu não conseguia me concentrar direito, sempre olhando por cima do ombro, com medo de que aquela figura surgisse atrás de mim de novo. Pior ainda era pensar que, se em plena luz do dia eu me sentia assim, como seria encarar mais uma noite no cemitério? Mas como nos filmes de terror, a curiosidade e o medo parecem andar de mãos dadas. Na mesma noite, resolvi fazer a ronda com mais cautela ainda. Minha lanterna parecia fraca diante da escuridão que tomava conta de cada caminho entre as sepulturas. Tentei evitar a ala antiga ao máximo, mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava passar por lá para garantir que nada de pior estivesse acontecendo. Quando cheguei próximo ao túmulo do seu Serafim, senti meu coração acelerar de novo, como se o ar ao meu redor ficasse pesado e denso. Chamei corajosamente: "Tem alguém aí?" E ouvi apenas o eco da minha própria voz. Nenhum vulto, nenhuma criatura, apenas a sombra das árvores balançando no vento. Mas eu sabia que, mesmo invisível, aquilo estava de algum jeito me encarando. Por um momento me ocorreu que a figura pudesse estar ligada ao estado de saúde do seu Serafim, como uma espécie de presságio, mas não fazia sentido algum na minha cabeça racional. Só que nada nessa história faz sentido, e isso é o que mais me atormenta. Não consegui falar diretamente com o seu Serafim. Evitei encontrá-lo na cidade porque não queria parecer um louco contando sobre um fantasma escavando o túmulo dele. A única coisa que fiz foi pesquisar discretamente se a saúde dele andava debilitada ou se havia algum boato de falecimento. Mas todo mundo dizia que o homem estava firme e forte. Mesmo assim, todas as noites eu ouvia aquele barulho de escavação nas minhas lembranças, como se algo me chamasse para voltar ali. Não sei o que essa criatura quer ou por que parecia tão desesperada para abrir aquela cova vazia. Sigo fazendo minhas rondas, mas agora ando com um medo constante, olhando para tudo que é canto, esperando que a qualquer momento ele apareça. A pior parte é que ainda não tenho respostas, e cada dia sinto mais que estou completamente sozinho nessa história. Talvez um dia eu crie coragem para falar com o seu Serafim, ou com alguém que me leve a sério, mas por enquanto só posso relatar o que vi e esperar não encontrar de novo aquele ser macabro. Sinceramente, não tenho certeza se da próxima vez eu conseguiria sair de lá inteiro. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos.